Hoje começamos com o tópico das moedas digitais. Moedas digitais que podem ir desde, enfim, desde bitcoins a qualquer outro tipo de moeda, mas sobretudo da forma como as coisas estão a ser colocadas agora. Segundo dados do World Gold Council, Portugal tem uma das maiores reservas, salvo erro, está no top 15 das maiores reservas do ouro do mundo. Um, quer dizer, ainda pode produzir moeda, mas produzir moeda digital é simples e não precisa de grandes artifícios para produzir essa moeda. Qualquer pessoa consegue produzir, o difícil é depois poder utilizá-la. Paulo, achas que, tendo em conta as nossas reservas, nós podíamos converter o nosso ouro em moeda digital, ou isso seria completamente complicado? Olha, se houvesse uma relação direta entre o ouro dos países e as moedas, isso era uma excelente ideia. Mas já não existe. Não existe há muito tempo. Basicamente, um dos últimos países a cortar esse cordão umbilical foram os Estados Unidos, em 1971. O que é que esse cordão umbilical significava? É que a moeda era basicamente um cheque sobre o ouro. Ou seja, cada notinha valia X gramas de ouro. Em 1971, o Nixon estava envolvido na guerra com o Vietnã e faltou-lhe pelinho, dinheiro. E então achou que era uma boa ideia, a partir de agora isso da relação com o ouro não interessa nada. Nós emitimos dinheiro e esse dinheiro vale o que nós dizemos. Não foi a primeira experiência, nem pouco mais ou menos, em moedas fiat. A Alemanha já tinha feito também umas e havia vários casos, todos eles falhados. Mas o mundo inteiro entrou nessa lógica. O que é que isso é um problema? Isso é um problema porque quando o dinheiro vale aquilo que os Estados dizem que vale, sem nenhum critério, sem nenhuma associação a algo tangível, depende da credibilidade dos Estados. Ora bem, a credibilidade dos Estados correm está a caminhar por andar pela hora da morte. O que significa, por outras palavras, que a credibilidade dos Estados a ditar o valor da moeda, neste momento, coloca em causa todo o nosso sistema global. Para tornar as coisas mais complicadas, a solução face a gastar dinheiro e não ter dinheiro suficiente para gastar é imprimir mais moeda. Seja fisicamente em notas, seja metendo nos bancos centrais novos dígitos a aparecerem por magia na capacidade de movimentar dinheiro que os bancos têm. E mais tarde ou mais cedo isso vai correr mal. É absolutamente garantido que não é sustentável os Estados Unidos imprimirem aos trilhões de cada vez sem nenhuma relação com a realidade. Neste momento estamos a assistir a um sprint dessa impressão de moeda. Desconfio eu. Estamos a assistir também à maior passagem de riqueza de um grupo de indivíduos para outro grupo de indivíduos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que os Estados Unidos, ao contrário, por exemplo, dos bancos europeus, resolveu injetar uns quantos trilhões na economia para combater o Covid através da Bolsa, comprando ações. O que é que isto significa? Significa que os donos das ações, que são para aí o top 10% da população dos Estados Unidos, de repente vê-se com uma bolsa a subir face a um cenário da economia a mingar. Isto é apenas passar dinheiro para esse grupo. Significa que estão a sustentar artificialmente esse grupo, a fazer crescer o poder e a riqueza desse grupo. Os outros 90% basicamente lixam-se. Lixam-se porque não estão na bolsa, o sítio onde o dinheiro deles cresce por magia, porque está a ser impresso e aparece lá por magia. E basicamente são pessoas que têm dificuldade em pagar as suas terras, as suas rendas, o seu custo normal de vida, etc, etc. Claro que é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que estão a receber essas injeções de dinheiro, nomeadamente as pessoas que têm ações, para vender essas ações e comprar ao desbarato tudo aquilo que os outros estão a deixar. Estas transferências de dinheiro para grupos restritos da população são tipicamente o downfall de todos os sistemas, os grandes impérios que nós tivemos para trás e de todas as repúblicas, basicamente, a que nós assistimos durante a história. Eu temo que isto do Covid possa ter uma consequência colateral inesperada, que é as pessoas perderem a confiança nos Estados. Está a haver muito disparate, mesmo na Europa nós estamos a ver os Estados a injetarem dinheiro na economia, fazendo-o passar pelo sistema bancário, nomeadamente enriquecendo o sistema bancário. É para quando há muitas famílias e muitas pessoas que não estão a receber a sua quota parte de ajuda. Temo que isto possa ser um problema. E passa a palavra. Tendo em conta que isso pode ser um problema, mas quer dizer, se nós formos olhar para o mercado das moedas que estão a ser criadas há um tempo atrás,
cada dia havia um novo paper sobre criptomoedas, havia uma nova moeda a ser criada, havia a ser indexada ao Bitcoin e havia uma série de coisas a ser criadas ao mesmo tempo. Hoje em dia, pelo que eu percebi, o mercado já não está assim tão... Queria dizer alguma coisa, Paulo? As moedas virtuais vão ter agora uma oportunidade de ouro, obviamente. Porquê? Porque as virtuais têm um atributo que a moeda, entre aspas, institucional não tem, que é o facto de ser limitada à tiragem. Ou seja, o valor intrínseco de alguma coisa passa por ela não ser extremamente abundante. Por exemplo, tu provavelmente vendias-me qualquer coisa por uma determinada porção de ouro, mas dificilmente vendias por uma porção de oxigênio, ou de ar, ou de água do mar. Ou seja, tudo aquilo que são bens que nós temos a percepção de serem ilimitados ou excessivamente abundantes, não servem como moeda fiduciária, ou seja, como um bem usado para fazer as transações, ou para ser intermediado, para ser usado como intermediário das transações. O que nós estamos a fazer há anos é isso, é injetar toneladas de dinheiro no sistema económico. As criptomoedas têm a vantagem de nunca ser assim. Têm uma tiragem limitada, são raras por natureza e daí o seu valor intrínseco. Claro que o valor das criptomoedas não tem um Estado a dizer que vale X. Portanto, é o valor que as pessoas atribuem à criptomoeda. Eu que sou anti-criptomoedas para todos os efeitos e é um fenómeno que eu nunca quis acreditar, vejo todas as características necessárias para ter aqui uma oportunidade de ouro. Armando, já utilizaste Bitcoin para fazer alguma transação? Sim, muito pouco. Não sou muito pouco crédulo, sobretudo por uma questão de efeito de escala, de network effect. Tenho algumas moedas, mas não uso muito. Eu, por acaso, quando o Paulo lançou esse tema, pensei que ele ia falar sobre a divisão da Bitcoin que aconteceu acho que esta semana, do halving, que vai um pouco... Quando o Paulo dizia que os Estados têm controle, há aqui uma grande diferença, é que olhamos para a Bitcoin e este halving, que tem uma inflação programada, é mais ou menos 4 em 4 anos, que eles separam a moeda a metade para estimular a procura, que continua a existir procura, quer dizer, existe um limite, a Bitcoin está programado em código, e essa é uma grande virtude face ao controle dos bancos centrais, que ou emitem moeda ou compram divisa e estão em termos de política monetária tem grandes vícios. Aqui o Bitcoin está mesmo escrito na própria moeda quando é que ele vai inflacionar. Isso há 4 anos havia uma grande dúvida como é que se ia comportar quando de repente a total criptomoeda existente em Bitcoin, o que é que acontecia quando fosse dividida e ficasse mais disponível para fazer mining. O que aconteceu foi que os preços continuaram a subir. Esta semana, que eu hoje estava a ver, não tinha, por acaso esta semana não acompanhei muito, mas hoje estava a ver e o Bitcoin estava a descer. Portanto, há também esta incógnita. O que é que acontece quando o que é este inventário todo de criptomoeda é dividido, se não vai ter os mesmos efeitos de uma inflação. Por outro lado, noutra dimensão que o Paulo também referia, desta migração de riquezas, isto também acontece na criptomoeda, que infelizmente ainda os miners é que detêm a maior parte desse inventário, por isso parece-me ainda mais injusta, porque só quem tem grandes computadores e capacidade para fazer mining é que está a tirar benefício de toda essa riqueza. Portanto, não sei até que ponto o nascimento delas está propriamente ungido a ouro e tem os seus vícios. Agora, que eu preferia uma moeda que não fosse controlada por bancos centrais, claro que sim. Agora, há uma questão de adoção. Acho que eventualmente vamos chegar a esse ponto e que, inclusive, para injetar a liquidez no mercado de uma forma global, eu diria que teremos que caminhar para um sistema como esse. E falámos a semana passada de contactless, dinheiro digital, tudo caminha, a tendência parece mais ou menos clara que vai conduzir aí. Aniceto, tendo em conta que da tua posição menos capitalista e mais a favor do proletário, achas que esta injeção de novo dinheiro ou dinheiro totalmente digital é algo bom para o mercado ou nem por isso estás mais adepto das moedinhas e das notas metidas no colchão lá em casa?
São velhas receitas para novas doenças. Achei delicioso que o Paulo tenha dito 2 vezes que o mercado tinha uma oportunidade de ouro para introduzir criptomoedas. Eu tenho um problema de adoção que se chama Estados. Os Estados jamais vão passar o controle das suas armas, neste caso dos mercados financeiros, e da sua própria suposta liquidez, porque é muito cómodo imprimir ou acrescentar zeros na unidade, e vejo com alguma curiosidade, porque ainda estou na fase de curiosidade, em que a mesma receita de autoinflação ser aplicada a uma moeda que, à partida, não estamos longíssimo de uma adoção globalizada. Primeiro por completa inércia e oposição dos próprios Estados. Esses são os primeiros a não poder dar-se ao luxo, mais a mais quando a situação de credibilidade e de instabilidade começa ligeiramente a fumegar, não é? Todos nós vimos já com os efeitos da pandemia, alguns fumos de anarquia, não é? Já há loucos em Lisboa a fixar cartazes em postes a dizer que tudo isto é uma encenação e que tudo isto não passa de uma maquinação de Estados para que o indivíduo seja reduzido ainda mais nas suas liberdades, garantias, etc. Mas os Estados, dificilmente, eu não consigo perceber como é que se pode ditar uma adoção geral que os Estados nunca vão permitir sem o controle dessa mineração, dessa produção de moeda. Pessoalmente sou super cético, mas eu tenho fama de ser cético em relação a grandes sucessos. Deixa-me só dizer. Acho muito bem, é o princípio da precaução, é isso mesmo. Diz? É um princípio da precaução, é o mesmo que usar máscaras. Eu não nego à partida, como eu não nego à partida uma ciência que desconheço, embora vá conhecendo um bocadinho mais, mas possivelmente quando passaram dos búzios para chapinhas de cobre, houve alguém a dizer isto não vai dar bom resultado, isto não vai correr bem. Mas deixem-me só, por favor, eu não quero defender a criptomoeda, até porque não é algo em que eu acredito, nunca comprei criptomoeda na vida e é algo em que eu tenho zero interesse. Exceto num cenário, que é no cenário dos governos globais estarem loucos, não terem percebido o problema de cunhar moeda indefinidamente e as pessoas vão precisar de coisas a que se agarrarem. Tipicamente é o ouro. Os momentos de crise fazem aparecer lojas de comprar ouro por todo lado, parecem formigas. Mas, com a tecnologia, mais tarde ou mais cedo, se calhar o ouro não é a opção a que as pessoas se agarram para preservar valor. O que é que isto quer dizer? Nós normalmente olhamos para uma Bitcoin, etc., como algo que tem um valor estável altamente questionável, ou seja, pode subir loucamente ou pode descer loucamente, nada garante coisa nenhuma. Mas num cenário em que nós temos, todas as moedas são fiat currencies, portanto, em termos práticos, valem o que os Estados disserem que valem em cada momento, no momento em que os Estados vão perdendo credibilidade, eu acho que é difícil os Estados não estarem a ser vistos como algo que está a perder credibilidade. Eu olho para o Bolsonaro e para o Trump e, palavra, eu não consigo, é uma limitação minha, não ver ali mais do que uma pessoa pouco preparada para exercer aquela função, não quero ir mais longe do que isso, mas não sou claramente fã. E quando eu digo que há uma oportunidade de ouro é por causa disso, porque há qualquer coisa que tem um valor que se calhar se torna mais estável do que o valor da moeda, entre aspas, real, e portanto é uma oportunidade interessante. Mas eu gostava só de ouvir a vossa opinião sobre um tema, que é, ninguém à mesa acha que é um problema nós cunharmos quantidades ilimitadas de dinheiro e cada vez que um político se sente apertado manda cunhar dinheiro. Claro, portanto, nós geríamos uma quantidade ilimitada de dinheiro. Agora vocês imaginem, vocês agora imaginem, lembram-se do momento em que em Portugal havia um Ministro da Economia e das Finanças que era a mesma pessoa? O Ministro da Economia dizia, nós precisamos de injetar dinheiro na economia, temos que fazer investimentos públicos. E depois perguntava ao Ministro das Finanças, posso?
E ele dizia, espera, sou eu. Posso. Pá, isso tem que ter consequências. E neste momento nós vivemos num mundo em que cada vez que falta dinheiro, cunha-se moeda. Isso em Portugal não acontece porque nós temos o Banco Central Europeu, portanto temos uma União Europeia a gerir minimamente a forma como é cunhado o euro, mas nos Estados Unidos claramente as rotativas estão em roda livre desde sempre. E eu acho que tem que haver consequências, e é sobre isso que eu gostava de ouvir. Quer dizer, se tu fores olhar para a economia hoje em dia, apesar de teres de cunhar moeda para suportar a economia, vais ter de criar dívida, não é? Neste momento todos os Estados vão criar dívida e a dívida vai ter de ser paga de alguma forma por alguém num futuro. Esse é a primeira questão. A segunda questão, quer dizer, tu levantaste que, relativamente aos Estados Unidos, que os Estados Unidos andam a imprimir moeda há séculos. Andam. Aliás, isso foi uma das questões que eles tiveram com o Fundo Monetário Internacional, foi que não tinham reservas suficientes para cunhar moeda. Portanto, andavam a cunhar moeda sem reservas para as suportar. Em roda livre. Roda livre, andavam a cunhar moeda em roda livre. Se não houvesse amanhã. Só que o problema é que há amanhã. Ou seja, vai haver uma dívida insustentável para uma nova geração de americanos um dia pagar. Sem dúvida, mas aí as criptomoedas não vai resolver nada. Não vais conseguir converter essa dívida numa nova moeda só porque sim. Não, mas eu não disse que iam resolver. Novamente, eu não estou a defender que alguém invista em criptomoedas. Não é isso que eu estou a defender. O que eu estou a dizer é que, de repente, face à insanidade dos governantes atuais e face à loucura do cunhar moeda ilimitada, de repente parece haver mais senso, mais lógica em usar como moeda um bem que é raro. Eu creio que o que o Paulo está a dizer é, imaginemos que é uma Venezuela com o Bolívar. De repente deixa toda a gente acreditar com o Bolívar e virou-se para o dólar. O que é que impede de haver um movimento em massa? Certo, mas o Bolívar também tentou a criptomoeda e falhou. Pronto, mas não é grande exemplo. Também estamos aqui a entrar num caminho como se não houvesse mecanismos dos próprios Estados que acautelasse de alguma maneira essa questão do roda livre. Estamos aqui. Mas, Pedro, qual é o mecanismo que tu vês nos Estados Unidos? Qual é o mecanismo que tu vês a limitar ou a controlar minimamente o criar de nova moeda que vês nos Estados Unidos? É que eu não vejo nenhum. Literalmente, os Estados Unidos, cada vez que se vêem minimamente apertados, a solução deles é despejar dinheiro. Que isso tem custos económicos diretos, bases inflacionárias que estão mais que estudadas, que provocam também um arrefecimento dessa impressão em roda livre, como estamos a chamar, que não é tão roda livre. Há autoridades económicas e financeiras que têm permissão também fazer de contrapeso à decisão do líder. Não estamos provavelmente no Ruanda ou na Nigéria ou num potentado qualquer africano em que o tipo diz, encomenda aí 30 contentores que a gente quer o povo feliz, encomenda aí 30 contentores de papel para fazer moeda. Também não, a figura de estilo eu percebo, mas também não vejo, estamos a falar de 200, 300 anos nesse ritmo, não vejo que tenha havido nenhum cataclismo económico. Pronto, há momentos. Espera, mas é que não estás a falar desse tempo, desse período temporal. Estás a falar, desde 1971 cortou-se a relação com o ouro, e nunca, como hoje, os Estados Unidos tiveram as rotativas a trabalhar tão depressa. A dívida dos Estados Unidos à China, etc., é neste momento monumental. E o problema é que o dólar vale o que os americanos disseram que vale. Só que era muito sustentado na relação entre o petróleo e o dólar, que era basicamente a única moeda que era utilizada para comprar petróleo. Mas mesmo essa relação foi cortada ao longo dos últimos anos. Já há vários países a comprar petróleo. Eu não consigo ver uma nova ordem mundial a nascer de um caos financeiro. Não, até me nego, se calhar até nego um bocadinho uma autonegação de um caos absoluto nascer o apogeu de uma moeda virtual que não sei quem controla, que podem-me dizer que têm todas as salvaguardas do mundo e a salvaguarda que eu tenho que ter numa moeda tradicional, que é a confiança nessa moeda, que é neste momento, depois do padrão ouro, só te resta a confiança
nessa moeda, podes perfeitamente ir comprar, sei lá, bolívares, não é? Se precisares de papel para a lareira, para as sandálias, podes comprar imensas moedas no mundo. Mas é esta questão de confiança. E terão que passar muitas gerações até que haja a emergência de uma nova moeda em que o mundo confie globalmente. Correto, porque não há nada de bom associado a não estares. Portanto, tenho uma esperança enorme em que tu estejas correto. Acho ótimo que assim seja. Mas eu, Paulo Abdor, acho que há um equilíbrio no mundo que está em perigo. Nós vivemos uma geração inteira sem guerra. Uma coisa única, não é? E eu temo que esse período de estabilidade pós-Segunda Guerra Mundial esteja a ser colocado em risco com a falência das democracias, falência no sentido em que a pouca credibilidade vão ser eleitas, o facto das pessoas votarem cada vez menos e tomarem cada vez menos decisões, mas acima de tudo, e uma preocupação é, quando os Estados Unidos, e para este discurso só os Estados Unidos é que interessam na realidade, quando a maior superpotência e única superpotência mundial enlouquece, tem que haver consequências. E eu não estou, como tu, convencido que a credibilidade se perca devagar. A credibilidade demora muito tempo a ganhar e depois perde-se num instante, quando há determinadas derrapagens. E eu temo, porque cada vez que ouço o Presidente dos Estados Unidos falar tenho calafrios, eu temo que essa credibilidade esteja a ter uma erosão muito rápida. Sim, nós aguentámos 8 anos de Bush, o que não é fácil. Mas o Trump consegue bater todos os recordes. Temo, espero que tenhas razão, mas temo pelo nosso futuro. É um tópico complicado. Começou do dinheiro fiat, acabámos a falar do Trump e de outras coisas.